Olá pessoal, nós faremos agora a correção do segundo simulado, referente ao texto Materialismo Histórico Dialético e suas relações com a pesquisa participante, contribuições para pesquisas em mestrados profissionais. Simulado este que foi classificado como sendo de nível médio. Primeira questão. Quando se fala em materialismo histórico dialético, é comum haver primeiramente uma referência a Karl Marx. No entanto, Marx não foi o primeiro pensador materialista. O filósofo grego Demócrito, assim como seu mestre Leucipo, seguiu o caminho da filosofia racionalista científica e é reconhecido como o filósofo grego que mais contribuiu para o desenvolvimento da posição atomista. Como não havia distinção clara entre filosofia e ciência na Grécia do século IV a.C., e como a posição atomista de Demócrito é muito semelhante aos desenvolvimentos do século XIX acerca da compreensão da estrutura atômica, Demócrito é mais reconhecido como cientista do que filósofo, sendo considerado por autores modernos como o pai da ciência como a conhecemos hoje. Como materialista, as perguntas que Demócrito se fazia eram direcionadas a entender quais circunstâncias causaram determinado evento, sem preocupar-se com o propósito ao qual o evento serve, o que é uma questão mais teleológica, aquela que trata da causa final, mais comum em filósofos como Platão e Aristóteles. Mais de 2 milênios depois, Marx propõe o materialismo histórico dialético, que tem como característica. Então, pessoal, mais uma vez nós fazemos aqui uma referência, a esses antigos pensadores, foram alvos aqui de uma pesquisa desenvolvida por Marx, uma pesquisa que vai estar compreendida aí em sua tese, utilizada para o seu doutorado. De fato, Marx identifica esse materialismo em Demócrito. No entanto, este materialismo é bem diferente do materialismo marxista, ou marxiano, quando a gente se refere única e exclusivamente a Marx, aos textos de Marx. Esse materialismo de Demócrito não considerava o aspecto histórico, muito menos dialético. Então, o aspecto histórico e dialético nós vamos ter aí como grandes influenciadores de Marx, Hegel, com a sua dialética, e também Feuerbach, com o materialismo em uma nova perspectiva. O materialismo de Feuerbach utiliza-se da dialética hegeliana, mas inverte o processo. A dialética hegeliana partia das ideias para a compreensão da realidade. Então, a realidade, na verdade, é uma construção do mundo das ideias, uma construção racional. Feuerbach se contrapõe a isso. E vale destacar a crítica que Feuerbach faz à religião cristã. Então, para Feuerbach, na verdade, tudo deve partir do concreto. Para ele é inconcebível um ser ou uma entidade imaterial produzir o material, produzir o aspecto material, algo material. Então, como é impossível para ele, algo imaterial, produzir o material, e essa é a perspectiva da religião cristã, ele vai fazer a sua crítica. Então, ele inverte a ordem desse processo dialético, é o real que influencia, que determina o ideal, o aspecto racional, e Marx vai ter influências de Demócrito, sem nunca, é claro, deixar de lado a importância que teve Hegel. De fato, quando Marx desenvolve seus primeiros trabalhos, era comum naquela época todo o grande pensador que estava surgindo ser um pensador hegeliano, era um grande nome da época. Então, Marx pode ser considerado no início como hegeliano de esquerda, mas depois ele vai se afastando do hegelianismo,
e se aproximando de uma perspectiva que lhe é própria, é justamente o materialismo histórico dialético. Claro, tendo muita influência também, né, do seu grande amigo para toda a vida, né, Engels. Pois bem, primeira questão. A visão de mundo dualista, que separa mente e corpo, uma questão tipicamente filosófica, tratada nos campos da metafísica e da filosofia da mente. Bem, já no início dessa opção, nós já podemos perceber que nós temos uma afirmação falsa, né? Por quê? Porque isso não é uma característica do materialismo histórico dialético, a visão de mundo dualista, separação de mente e corpo. Na verdade, com o materialismo histórico dialético, a gente vai ter uma integração, né? Esses dois fatores aí estão interligados, né? Estão integrados. Daí também a perspectiva da própria totalidade, né? E continua. O corpo, né? A res extensa, seria uma materialidade externa ao que Descartes chama de matéria pensante. A res cogitans. E essa tal de matéria pensante é exatamente o nosso cérebro, ou seja, nós somos a matéria pensante enclausurada em nossos corpos, né? Então, nós temos aqui, se fôssemos analisar apenas o conteúdo dessa opção, né, da opção A, ele por si só está verdadeiro, mas quando a gente considera o comando da questão, não se adequa ao comando da questão, né, porque nos pede uma característica do materialismo histórico dialético. E as informações que nós encontramos na opção A não dizem respeito ao materialismo histórico dialético. Portanto, não deve ser a opção a ser marcada. Opção B. A ideia de que nenhum fenômeno da natureza pode ser compreendido se focalizado isoladamente, sem conexão com os fenômenos que o cercam, pois todo fenômeno, tomado de qualquer campo da natureza, pode converter-se em um absurdo, se examinado sem conexão com as condições que o cercam, desligado delas. E pelo contrário, todo fenômeno pode ser compreendido e explicado se examinado em sua conexão indissolúvel com os fenômenos circundantes e condicionado por eles. Está verdadeira essa opção, né? Justamente aí nós encontramos uma característica do materialismo histórico dialético, nesse princípio da totalidade, né? Eu não posso examinar um fenômeno desconectado dos demais, né? Obviamente, por uma questão metodológica, né, eu posso destacar um determinado fenômeno, mas ao estudá-lo, eu devo ter em mente que este fenômeno ele tem ligações com outros fenômenos também. Ok? Então, o fato de eu destacar um determinado fator, um fenômeno, um objeto de estudos, isso não quer dizer que eu esteja trabalhando numa perspectiva de diferenciar ou mesmo separar esse elemento dos demais e não ver nenhuma conexão entre eles, né? Então, não necessariamente isso ocorre. Então, a perspectiva do materialismo histórico dialético é de analisar os elementos sempre considerando a sua ligação com os demais elementos. Isso também é uma característica da própria totalidade, né? Lembre-se aí do que nós já falamos anteriormente da relação do homem com a natureza, né? O homem, ele faz parte da natureza. Então, analisar a natureza, desconsiderando o homem, né, é uma falha. Por quê? Porque a partir do momento que eu tiro um elemento que compõe esse todo, que é a natureza, né, esse todo deixa de ser todo. Por quê? Porque eu não tenho um elemento que faz parte da sua constituição, que é o homem. Então, analisar a natureza é analisar a natureza tomando por base a presença do homem também. Tá ok? Então, esse é o princípio da totalidade. Essa opção B está correta. Opção C. A chave para o estudo das leis da história da sociedade, sendo procurada nas mentes dos homens, ou seja, nas ideias e concepções da sociedade, deixando de lado o modo de produção aplicado pela sociedade em cada um de seus períodos históricos. Isso é, a economia da sociedade.
essa opção está falsa, né? Por quê? Porque o campo de estudos aqui, né, o campo que geraria as informações que seriam analisadas, é um campo que não condiz com o materialismo histórico dialético. Ou seja, a chave para se estudar as leis da história da sociedade não seriam buscadas nas mentes dos homens. Essa é uma perspectiva mais próxima do hegelianismo, né? Buscar a compreensão da realidade tomando por base a razão, né? As mentes dos homens. Não é isso que Marx propõe. O foco aqui é o modo de produção aplicado pela sociedade. Então, para conhecer as leis da história da sociedade, deve-se ter um foco no modo de produção aplicado pela sociedade. É esse modo de produção que, considerando aqui a infraestrutura e a superestrutura, né? O modo de produção seria a infraestrutura, aquilo que de certa forma vai, entre aspas, né, determinar a superestrutura, vai influenciar a superestrutura. Por que eu digo entre aspas? Porque Marx não trabalha nessa perspectiva de determinismo, né, de nenhum tipo de influência da superestrutura. Ou seja, é o modo de produção que vai determinar a sociedade sem haver a possibilidade de algo da superestrutura, como por exemplo a educação ou mesmo a religião, né, influenciar na infraestrutura. Não, mas não há como negar que de fato Marx dá uma importância muito grande ao estudo do modo de produção, né? É o modo de produção que seria o verdadeiro motor, né? Que vai produzir as diferenças, né? As semelhanças, a ideologia, né? Então, de fato, Marx foca muito no modo de produção. Daí ele estuda a mercadoria, as relações de trabalho, né? A mercadoria, o objeto, a força de trabalho, a venda da força de trabalho, valor útil, valor de troca, né? Todos esses aspectos são abordados no Capital, né? A sua grande obra, né? Então, a chave para o estudo das leis da história da sociedade serão encontradas, seguindo o materialismo histórico dialético, né, no estudo do modo de produção aplicado pela sociedade. Então, se a gente quer entender hoje, né, a nossa sociedade, né, como ela está organizada, a gente deveria estudar primeiramente o modo de produção dessa sociedade atual, ok? Então, essa opção B, a opção C, né, está falsa. Opção D, a existência de oposições dualistas, dicotômicas entre as instâncias sociais individuais, objetividade, subjetividade, interno e externo, não são características dessa proposta do materialismo histórico dialético. O homem marxiano se aceita como um ser determinado na e pela história, sem a perspectiva de transformar a realidade, né? Também está falso. O homem marxiano ele vai ter essa perspectiva sim de transformar a realidade. E o interessante é que uma das grandes críticas que Marx sofre, né, porque ele se declara um materialista, né, um materialista histórico, mas como revolucionário, né, há aqui um choque de ideias, né, porque para ser um revolucionário você deve propor algo, né, baseado naquilo que já existe. Então, partindo do pressuposto de que nós somos influenciados, né, por esse modo de produção capitalista, né, então tudo aquilo que a gente propor, na verdade, vai ser um reflexo, né, da ideologia que nos permeia, né? Então, como saber se, de fato, aquilo que nós estamos propondo não seria o reflexo da ideologia capitalista, né? Então, como saber isso? Como assegurar para todas as pessoas, principalmente as classes mais baixas, né, que essas propostas de revolução não estariam permeadas de interesses capitalistas, uma vez que nós somos influenciados por isso, né? Em outras palavras, pessoal, a proposta por uma nova sociedade, uma revolução, ela deveria vir de fora, deveria vir de um campo, né, que não sofresse influência do modo de produção atual.
E como seria isso, né? A única possibilidade de que a gente teria de produzir ideias, né, que não teriam influência do modo de produção, né, é justamente partir para um mundo que não existe, né? E esse mundo que não existe, ele é construído no mundo das ideias. Ele não existe materialmente, né? Ele existe racionalmente. E seria a partir desse mundo que existe apenas racionalmente e, portanto, não seria influenciado por essa ideologia atual, né? Que partiria as propostas de revolução, né? Então, como um materialista, né, se diz revolucionário, né? Essa é uma das grandes críticas que Marx veio a sofrer, né? E ele vai viver isso por resto da sua vida, né? Um materialista que se propõe a ser revolucionário. Mas lembrando, né, neste caso específico, nós estamos falando do Marx filósofo, né, do Marx pensador, do Marx que propõe uma sociedade diferente, né? O Marx cientista é o Marx que analisa o modo de produção, é o Marx que analisa como ninguém a exploração que a classe trabalhadora sofre, né? Então, pessoal, nós podemos dizer, voltando aqui à questão, né, que essa opção D também está falsa. Segunda questão. Por não ser dotado de consciência, diferentemente do homem, o animal é, na ótica de Paulo Freire, incapaz de observar-se no mundo, de dar sentido ao seu passado, de forma a agir no presente e projetar no futuro o resultado desta ação. Justamente por não ter um amanhã, nem um hoje, por viver no presente esmagador, o animal é ahistórico, como diria o pensador brasileiro. Já o homem, ser histórico, ser para si, assume uma postura decisória ao mundo, do qual o ser se separa e, objetivando-o, o transforma com sua ação. Sobre este aspecto, assinale a alternativa incorreta, né? Então, nós temos aqui a referência a Paulo Freire, né, que, por sua vez, resgata, né, pensamento de filósofos anteriores a ele, né? Podemos citar aqui Gramsci, né, que traz a perspectiva do agir teleológico, né, agir consciente do homem, como uma das principais, se não a principal, né, diferença do homem em relação aos demais animais, né? Então, vamos lá, opção A. A ação humana se dá porque a matéria organizada em forma de ser humano tem uma propriedade única, que difere de todos os outros seres, o cérebro humano, né? Essa opção está verdadeira, né? De fato, a gente vai ter aqui uma propriedade única, que é o cérebro humano, né? E o agir teleológico, o agir consciente, né? Ele diz respeito exatamente a evolução que o cérebro teve, né, neste animal, né, até esse animal chegar a um ponto de desenvolvimento do seu cérebro, né, aqui já vem a questão da própria anatomia, né, até chegar a um ponto que os pensamentos começam a ser desenvolvidos, começam a surgir pensamentos complexos, né, o agir consciente, daí vem a linguagem, por aí vai, né. Então, o cérebro humano, de fato, ele, por representar, né, essa razão, né, o agir racional, consciente, né, diferencia o homem dos demais animais. Essa opção A está correta. A gente deve marcar a opção falsa. Opção B, o cérebro humano, enquanto matéria altamente organizada, tem a capacidade de refletir, através dos sentidos, o mundo concreto e de organizar tais reflexos de forma criativa, né? Essa opção também está verdadeira. Opção C, a consciência, assim, propriedade exclusiva do cérebro humano, né? E de fato é isso que nós verificamos com esses pensadores, né? Torna o homem histórico e o difere do restante da natureza, né? Por que o homem é histórico? Porque o homem vai adquirindo conhecimento historicamente, né? O homem, ele é um animal histórico, por quê? Porque ele
produz a sua própria existência, né? E ao produzir a sua própria existência, a gente começa a falar do homem histórico, né? Diferentemente dos animais. Os animais não produzem a sua existência. É como já fosse algo determinado, né, biologicamente, né? A existência dos animais é determinada biologicamente. Do homem, não. O homem ele deve construir a sua existência. E ao construir a sua existência, ele elabora a sua própria história, né? Opção D, para o materialismo dialético, o conhecimento não guarda identidade com o seu objeto, sendo sempre uma compreensão falsa da totalidade de relações que o compõem. Essa opção está falsa, pessoal. O conhecimento guarda, sim, identidade com o seu objeto. E ele não é uma compreensão falsa da totalidade de relações que o compõem. O conhecimento aqui só pode ser pertinente, né, importante, se ele situar o seu objeto no seu contexto. Ou seja, situar este objeto tomando por base a relação desse objeto com os demais elementos, ok? Então, o conhecimento guarda sim identidade com o seu objeto, desde que ele esteja, né, contextualizado, né? Essa opção ela está falsa. Terceira questão. O chamado neoliberalismo, como clamou então o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, titular da Economia no governo Temer e presidente do Banco Central nos 2 governos de Lula, seria a razão única do desenvolvimento tecnológico das potências mundiais? É de suma importância logo afirmar que o neoliberalismo econômico, ou liberalismo neoclássico, cujos pressupostos costumam ser expostos na mídia convencional, é uma teoria cujos próprios autores admitem não haver necessidade de verificação empírica, como afirmou Milton Friedman. Por que meus modelos são racionais? Perguntava o professor de Chicago. Ele mesmo respondia, porque digo que não. E que sua coerência interna já seria indutivamente, suficiente para conferir validade à tese. Tal tese, metafísica, todos já conhecem bem, ou vivem na prática suas mazelas, na medida em que o primeiro resultado socialmente verificável do liberalismo revivido a partir de 1973 é a naturalização e inércia ante as massas empobrecidas. Nesta visão, todos são supostamente iguais perante a lei, mesmo quando a lei garante direitos de herança e não tem nenhuma instituição pública redistribuindo renda ou assegurando direitos. Logo, é responsabilidade dos indivíduos, traduzindo-se em individuação ou associação de egoístas, buscar sua própria sobrevivência. Desse modo, tem-se o racionalismo econômico, suposto e universal individualismo metodológico, e individualista, autocentrado, como motor único do progresso, em favor de um Estado mínimo, idealmente sem legislações trabalhistas, ambientais, sanitárias, financeiras ou referentes ao uso do território nacional, superfície e subsolo. Então nós temos aqui um texto que foi retirado desse site que vocês podem ver aí na fonte, né? Quem quiser acessá-lo e vê-lo na íntegra, fica aí a fonte para vocês, tá bom? Pois bem, relacionando o texto acima com o que defendem os estudiosos adeptos ao materialismo histórico dialético, é correto afirmar. Opção A. O discurso neoliberal veiculado na mídia, representando a fala de personalidades que gerenciam as atividades econômicas nacionais, é validado e legitimado pelos fatos apresentados pelo mundo real. Essa opção está falsa, né, pessoal? Porque não é essa ideia que nós podemos ver no texto, né? O que nós vemos no texto é justamente a incoerência do discurso neoliberal com o que acontece de fato, né? Então, no discurso nós temos uma coisa e na realidade temos outra bem diferente, né? Então, essa opção está falsa. Opção B. Há muitas teorias pós-modernas que hegemonizam o ideário e o imaginário coletivo da sociedade antiga, ao esboçarem reflexões realistas sobre o capitalismo.
essa opção está falsa, né? O que nós temos aqui são teorias pós-modernas que hegemonizam o ideário e o imaginário coletivo da sociedade atual, né? E um discurso, né, que vai hegemonizar esse ideário, nós podemos ver aí no texto, né? Com o discurso de Henrique Meirelles, né? Então, essa opção B, né, está falsa. O que nós temos é a hegemonia desse imaginário coletivo atual, né, em detrimento do imaginário antigo, né? Então, na verdade, o que a gente tem é uma valorização dessa ideologia atual, né? E as reflexões que ocorrem por meio, né, desse ideário, né, elas não condizem com a realidade, né? É o que nós podemos ver no texto também, né? Elas se mostram não realistas sobre o capitalismo. E podemos perceber isso muito bem na utilização dos parênteses, né? Que é como se fosse um diálogo do próprio autor com o seu próprio texto, né? E aqui ele se contrapõe àquilo que ele mesmo está dizendo. Ele não está defendendo, mas ele se contrapõe ao que ele está afirmando, né? Ou mesmo ao que outras pessoas afirmam. Então, essa opção B, né, está falsa. Opção C, o discurso atual, representado principalmente por teorias que legitimam o neoliberalismo, apresenta o real por meio de indicadores e discursos que manipulam e escondem as verdadeiras contradições da sociedade. Está verdadeira essa opção, né? É o que nós podemos perceber aí nesse discurso, né? Discurso de que tudo vai bem a partir do momento que nós temos um Estado mínimo e a primazia aí da iniciativa privada, né? Então, essa opção C está correta. A opção D, assim como os materialistas, os neoliberalistas advogam o discurso de que seus pressupostos básicos não necessitam de verificação empírica. Em outras palavras, a explicação se dá pela própria existência em si. É o que é, né? Está falso, né, pessoal? Tanto é que se o materialismo ou os materialistas, né, tivessem essa ideia de que tudo é o que é e não dá para mudar, né, onde é que surge aí a perspectiva revolucionária, né? Então, há aqui uma incoerência, né? Já os neoliberalistas vêm com essa perspectiva de tudo é o que é, portanto, não dá para mudar, né? Se tudo é o reflexo de um processo natural, né? Como se o homem não tivesse participação nisso, e chegamos na atual situação, onde o neoliberalismo domina, os interesses do capital são predominantes, né? E não há o que fazer de diferente, né? Tudo é o que é e pronto. E nós podemos perceber muito bem esse discurso, né, quando ouvimos pessoas falando sobre a sua atual situação, né? É o famoso fazer o quê, né? É assim mesmo, então fazer o quê? Então, essa é uma perspectiva da existência como algo que é o que é e não dá para ser mudada, né? E, de fato, isso vai contra a perspectiva do materialismo histórico dialético, né? Até porque, se há proposta de revolução, né, de mudança, né, de transformação, então, essa ideia de tudo é o que é e não dá para mudar, ela cai por terra, tá bom? Quarta questão. Para Marx, a luta de classes é o motor da história, pois exprime as contradições e o movimento dialético da vida social. Entender a teoria marxista é compreender que Marx e Engels observaram que, em cada época, os homens, ao buscarem sua sobrevivência frente à natureza, usaram sua força física e intelectual para produzirem sua sobrevida, de uma forma tal que, para cada momento, existe um modo próprio de produzirem sua existência. Assinale a opção que não condiz com os pressupostos básicos do materialismo histórico dialético. Opção A. Em cada modo de produção, a consciência dos homens
sempre se transforma, e essa transformação depende das condições materiais de produção, pois não são as ideias que movem a história, ao contrário, são as condições históricas que as produzem. Está verdadeira essa opção, né? Nós temos aqui um pressuposto do materialismo histórico dialético, né? As ideias não movem o mundo, né? Vale destacar a famosa frase, né? Os pensadores, durante muito tempo, se preocuparam em pensar o mundo, né? Em produzir ideias, né? Fazer a crítica da crítica, né? Então, eles criticavam ideias, né? Mas o que faltava era justamente a prática, né? Partir para a mudança na prática. Então, durante muito tempo, os filósofos se preocuparam em produzir teorias, né? Criticar a crítica. O que falta agora é transformá-lo, né? Partir agora para uma questão prática, né? Então, essa opção A, de fato, ela condiz, né, com o materialismo histórico dialético. Opção B, o materialismo explica que são as condições materiais de existência, as relações sociais de produção, que determinam o modo de ser e pensar de cada um. Mas esse modo é histórico, já que a sociedade e a política não surgem da ação da natureza, mas da ação concreta dos seres humanos no tempo. Está verdadeira, né? A ação do homem no tempo produz história, né? Então, para estudar o homem é necessário ter uma perspectiva histórica. Para estudar o modo de produção atual, é necessário também fazer referência à constituição histórica desse modo de produção. Por isso, pessoal, que Marx, né, teve de ser, antes de tudo, um grande historiador para produzir o seu materialismo histórico dialético, né? Porque para compreender o modo de produção atual, ele teve de fazer estudos de modos anteriores, né? Daí ele estuda, por exemplo, o modo de produção feudal. Opção C. A história não é um processo linear e contínuo, uma sequência de causas e efeitos, mas um processo de transformações sociais determinadas pelas contradições entre os meios de produção, as formas de propriedade e as forças produtivas, o trabalho, seus instrumentos, as técnicas. Essa opção está verdadeira. Se fôssemos considerar a história como uma sequência de causas e efeitos, né, há aqui o aspecto muito determinista, né? Tudo é o que é, portanto não dá para mudar, é um aspecto fatalista, né? E não é essa ideia que o materialismo histórico dialético traz, né? De história como algo linear, contínuo. Não, a história é um processo de transformações, como nós podemos ver aí, né? Transformações, de antagonismos, né? Um processo de idas e vindas de alguns modos de produção, sempre nessa perspectiva também de luta de classes, né? Opção D, a ideologia ou modo dominante de produção de ideias de uma época é um fenômeno individual que tem origem na mudança que ocorre na própria consciência subjetiva. Esta opção está falsa porque não é um fenômeno individual, é um fenômeno social, né? Na perspectiva de Marx e Engels, a ideologia é de fato o modo dominante de produção de ideias de uma época, né? Esse modo dominante, essas ideias, são veiculadas, sobretudo, né, pela própria elite, né? Então, as ideias veiculadas aí em discursos por meio da mídia, por exemplo, né, são ideias que estão de acordo com os interesses das elites. E essas ideias acabam influenciando as pessoas, né? Influenciando a consciência das pessoas, mudam a consciência, ou, para não dizer, né, produzem a própria consciência, né? Daí, a partir do momento que o indivíduo não produz a sua própria consciência, é uma consciência produzida por outro, né? Nós temos aqui uma consciência alienada, né? Então, pessoal, essa opção D ela está falsa porque não é um fenômeno individual, é um fenômeno social. Quinta questão. A cada ano, cerca de 1 milhão de alunos se formam em algum curso de graduação. Segundo dados do Censo da Educação Superior do INEP, em meio à concorrência de um mercado de trabalho cada vez mais exigente e competitivo, destaca-se quem busca qualificação. A procura por profissionais mais capacitados faz dos cursos de pós-graduação um diferencial no currículo, destacando, assim, a importância dos cursos de mestrado.
A diferença entre o mestrado profissional e o tradicional mestrado acadêmico consiste na quebra da metodologia baseada prioritariamente nas contribuições teóricas. Enquanto no mestrado acadêmico há preparação para a continuidade de uma carreira baseada no possível doutorado e contribuições de produção científica, o mestrado profissional reforça o perfil executivo contemporâneo pautado na gestão de questões com teor social. O título de mestre obtido nos cursos de mestrado profissional, recomendados pela CAPES e credenciados pelo Conselho Nacional de Educação, tem validade nacional e concede ao seu detentor os mesmos direitos concedidos aos portadores de titulação nos cursos de mestrado acadêmico. A política de implementação de cursos de mestrado profissional no país é bastante influenciada por diretrizes de instituições internacionais que fornecem empréstimos a serem investidos nesse setor. Dentre os discursos veiculados por essas instituições, como o BIRD, é correto afirmar. Opção A. Enfatizam a necessidade de os governos continuarem as suas funções relativas ao ensino superior. Está falsa, porque essas instituições internacionais, elas trazem justamente a ideia de que os governos devem mudar, né, a sua relação com o ensino superior, né? Cada vez mais delegar o ensino superior à iniciativa privada, né? Nós temos um bom exemplo disso, né, o próprio FIES, né? As bolsas que são concedidas àqueles que desejam entrar no ensino superior, né? E indiretamente essas bolsas, né, o valor que o governo paga para esses estudantes, né, no caso do FIES, eles vão depois ter de dar um retorno, né, ao governo. Eles têm um período aí fixado para fazer isso. Esse valor dos cursos das bolsas, né, indiretamente eles acabam indo para essas instituições internacionais, para empresários de fora, né? Se você fizer um estudo, né, você vai ver que há sócios de instituições de ensino superior espalhadas pelo país, né, sócios americanos, né, de outros, alemães também, né, que de certa forma ganham bastante com essa política de incentivo do governo, né, à iniciativa privada, né? Então, ao mudar a sua política no que diz respeito ao ensino superior, né, deixando cada vez mais a iniciativa privada, a gente tem aqui os interesses, né, sendo contemplados, né, os interesses capitalistas, né, são contemplados por medidas como o não investimento em um ensino superior público, né, e o investimento em políticas de bolsas, né, para jovens que desejam entrar no ensino superior. Então, pessoal, essa opção A está falsa. A opção B indicam a implementação de programas de cooperação interinstitucionais e pós-graduações à distância está verdadeira, né? É interessante que a pós-graduação à distância, ela de fato é muito mais barato para o governo, né, do que a pós-graduação presencial, né? Então, nós temos um mesmo professor para muitos alunos, né? Tem a questão da estrutura física, pagamento de funcionários, enfim, né? Não há como negar que o ensino à distância ele é muito mais barato do que o ensino presencial, ok? Então, essa opção B está verdadeira. Opção C, defendem um distanciamento da universidade e do setor produtivo, pois não se pode pensar em avanço científico com a interferência do mercado e seus interesses. Está falso porque essa perspectiva do BIRD, né, defende justamente a aproximação da universidade com o setor produtivo. E isso se reflete cada vez mais, né, na abertura de programas
de mestrado profissional. Os mestrados profissionais vêm justamente com essa perspectiva de aproximar a universidade ao setor produtivo, ok? No caso mais específico dos mestrados profissionais, como o Profet, o Prof. Letras, o Prof. Mate, o Prof. Bio, o Prof. História, né? E por aí vai, é justamente de que esses profissionais, né, estão atuando já em sala de aula, né, com exceção do Profet, né, que é aberto a qualquer pessoa que tenha aí um curso superior, né? Então, de fato, o mestrado profissional ele traz essa ideia de aproximar a universidade ao setor produtivo. Ele é mais aplicado, né? É como se ele desse um retorno mais rápido ao governo, né? Indiretamente, claro, ao setor produtivo. Então, essa opção C, ela está falsa. A opção D, sugerem a rigidez do sistema de pós-graduação, evitando novas formas de capacitação de recursos humanos. Está falso também, né? Na verdade, sugere que a flexibilização desse sistema de pós-graduação, né? E ao flexibilizar esse sistema, há aqui uma facilitação, e aqui a gente cita a iniciativa privada, né? Uma facilitação em abrir cursos de pós-graduação, né? Então, quando se flexibiliza, a gente tem aqui um aumento dos cursos de pós-graduação, mais especificamente da pós-graduação lato sensu, né, que são os cursos de especialização, tá bom? Então, essa opção D está falsa. Sexta questão. A crescente sofisticação do conhecimento levou o homem a duvidar da milenar explicação mágica do mundo e a tentar compreendê-lo com teorias que, baseadas na experiência objetiva, abrangessem desde a natureza e a origem da vida e do universo até a relação do próprio ser humano com essa realidade. Essas teorias dividiram-se de modo esquemático em duas grandes tendências, materialismo e idealismo. No que diz respeito às diferenças a estas tendências, é correto afirmar. Opção A. Materialismo é toda a concepção filosófica que aponta a matéria como substância primeira e última de qualquer ser, coisa ou fenômeno do universo. Essa opção está verdadeira, exatamente essa é a perspectiva do materialismo. A opção B, para os materialistas, a única realidade é a ideia em movimento, né? Está falsa, né? Ideia em movimento não, que, por sua riqueza e complexidade, pode compor tanto a pedra em pensamento quanto os extremamente variados reinos animal e vegetal, e produzir efeitos surpreendentes como a luz, o som, a emoção e a consciência, né? Então, o que nós temos aqui é um processo inverso, né? Para os materialistas, a única realidade não é a ideia em movimento, mas sim a própria concretude, né? O aspecto concreto, tá ok? Opção C. Dentre os principais fundamentos do materialismo histórico dialético estão a imutabilidade da sociedade, já está falsa, né? Por quê? Porque ela traz justamente a perspectiva contrária, pessoal, de transformação da sociedade, né? Constante mudança. Olha a dialética aí. E toda a sua complexidade social, econômica e política. Essa opção está falsa, né? Porque o materialismo histórico dialético não vê a imutabilidade da sociedade. Vê justamente a sociedade nessa perspectiva de mudança. Opção D. Segundo o materialismo, o progresso das ideias se dá pela sucessão de três momentos: tese, antítese e síntese. O materialismo dialético pretende ser, ao mesmo tempo, o fim da filosofia e o início de uma nova filosofia, que não se limita a pensar o mundo, sem pretender transformá-lo. Essa opção está falsa, né? Porque, na verdade, o que a gente tem aqui, desse progresso das ideias, que se dá pela sucessão de três momentos, a gente tem aqui a dialética hegeliana, né? O materialismo vai se utilizar dessa dialética, né? dessa característica de se basear em três momentos: tese, antítese e síntese. E, de fato, também traz essa ideia de ser o fim da filosofia e o início de uma nova, né? Marx criticava os filósofos justamente por sempre realizar essa crítica da crítica, né? E não contribuírem para mudar o mundo, né? Então, essa nova filosofia que viria com Marx, talvez não com esse nome filosofia, né? Ela, de fato, não se limita a pensar o mundo. Ela pretende sim transformá-lo. O que nós temos aí na opção é sem pretender transformá-lo, tá ok? Mas essa nova filosofia pretende sim
transformá-lo, ok? Então, essa opção D, ela está falsa. Sétima questão. Diferentes técnicas pode-se constituir como meios para o pesquisador apoderar-se da matéria, mas não devem ser identificados como métodos. Neto alerta que instrumentos similares podem, em escala variada, servir a concepções metodológicas diferentes. Nesse sentido, assinale a alternativa correta. Opção A. A perspectiva do materialismo histórico dialético, seguindo os postulados de uma teoria crítica, evita práticas interdisciplinares. Essa opção está falsa, ok? Porque, na verdade, ela vai facilitar as práticas interdisciplinares. O materialismo histórico dialético, justamente por trazer essa ideia de interligação dos elementos, né, totalidade, né, há aqui o auxílio de diversos campos científicos, ok? Justamente por ver esse objeto de estudos como algo bastante complexo, né? Uma prática interdisciplinar se mostra de fundamental importância. Então, essa opção está falsa. A opção B, a pesquisa participante, bastante utilizada nas ciências sociais, lança mão de uma diversidade de instrumentos de coleta de dados, a depender das necessidades verificadas no estudo do objeto de pesquisa. Essa opção está verdadeira, né? Dependendo do objeto que vai ser investigado, a gente vai ter instrumentos diferentes, né? Instrumentos de coleta de dados diferentes, seja observação participante, seja uma entrevista, o diário de bordo, por exemplo, gravações em vídeo ou mesmo em áudio, né? Então, de fato, dependendo do objeto, né, a ser investigado, né, a gente vai ter a utilização de uma diversidade de instrumentos de coleta de dados. Essa opção B está verdadeira. Opção C. Por ser objetiva e estruturalista, a abordagem quantitativa é predominante em pesquisas de cunho materialista. Já está falso, né, pessoal? Porque as pesquisas de cunho materialista, a gente tem aqui um foco muito grande na abordagem qualitativa e não na quantitativa. E continua, devido principalmente ao caráter científico da coleta e análise de dados, né? Então, nessa perspectiva do materialismo histórico, né, a gente tem a utilização predominante da abordagem qualitativa e não quantitativa. Isso não quer dizer que nessa abordagem a gente não tenha aí aspectos inerentes à pesquisa quantitativa, né? Tanto é que na grande maioria das pesquisas desenvolvidas no campo acadêmico a gente tem passagens quantitativas e passagens qualitativas, ok? Uma não exclui a outra. A opção D, o esforço científico para conhecer a realidade se resume a descrevê-la, leva o materialismo histórico dialético a deixar de lado técnicas como observação participante. Já está falsa, né, essa opção, pois a subjetividade do pesquisador pode gerar dados não confiáveis para as análises, né? Aqui é justamente uma grande crítica que Marx faz ao positivismo, né? Marx é um dos grandes críticos do positivismo justamente por quê? Porque o positivismo trazia essa perspectiva de neutralidade do pesquisador, né? O pesquisador neutro, distante do objeto que está sendo investigado, né? E para Marx é impossível isso acontecer, né? O pesquisador ele deve se mostrar próximo do objeto que está sendo investigado, né? Não há essa neutralidade, o que não quer dizer que a pesquisa deixe de ser científica, tá ok? Então, essa opção D também está falsa. Oitava questão. Segundo Florestan Fernandes, o materialismo histórico dialético designa um conjunto de doutrinas filosóficas que, ao rejeitar a existência de um princípio espiritual, liga toda a realidade à matéria e às suas modificações. É uma tese do marxismo, segundo a qual o modo de produção da vida material condiciona um conjunto da vida social, política e espiritual. É um momento de compreensão e análise da história, das lutas e das evoluções econômicas e políticas. Marx parte da ideia de que, em toda a história, o homem não é uma imanência única. Na Idade Antiga, ou ele era escravo ou cidadão. Na Idade Média,
era servo ou senhor. Na Idade Moderna, é proletário ou patrão, ou seja, ou ele detém os meios de produção ou vende sua força de trabalho. No que diz respeito às principais conotações de significação filosófica da concepção materialista da história de Marx, é incorreto afirmar. Opção A. Há a ênfase na significação da natureza para o homem, que evolui de uma concepção presente nas obras iniciais de Marx, que concebe o homem como essencialmente unido à natureza, para uma concepção de homem essencialmente oposto à natureza e dominando-a. Então, pessoal, essa opção A está verdadeira, ok? O que a gente tem aqui é uma concepção de homem essencialmente oposto à natureza, né? Por quê? Porque é um homem que produz a sua existência, é o homem que submete a natureza à sua necessidade, né? Não é o homem submetido à natureza, né? Então, a gente tem justamente essa perspectiva em Marx, né? De um homem que, por meio do trabalho, né, produz a sua existência e modifica a natureza conforme as suas necessidades, ok? Opção B, há o compromisso metodológico com a pesquisa historiográfica concreta em oposição à reflexão filosófica abstrata. Também está correto, né? Lembre-se do que nós falamos anteriormente. Marx criticava essa reflexão filosófica abstrata, né? A crítica da crítica. Os grandes pensadores criticavam grandes ideias, né? Criticavam teorias, mas transformar o mundo, isso não acontecia. E essa era uma grande crítica que Marx fazia. Então, essa pesquisa historiográfica ela é concreta e não abstrata. Por isso que Marx faz questão de trazer o aspecto do materialismo. Então, o materialismo histórico seria uma nova ciência, né? Uma história, mas uma história material, uma história contada pelo aspecto material e não uma história contada por hipóteses, por pensamentos não comprovados concretamente, ok? Então, o materialismo histórico de Marx é a história baseada no aspecto concreto, né? Principalmente no que diz respeito aos modos de produção. Então, essa opção B está verdadeira. Opção C. Há a ênfase na significação do trabalho enquanto transformação da natureza e mediação das relações sociais na história humana. Está verdadeira essa opção, né? É o trabalho enquanto transformação da natureza, né? Exatamente isso. Opção D. Há a defesa da autonomia e, portanto, do primado das ideias na vida social, né? Essa opção está falsa, pessoal. O primado das ideias é justamente uma perspectiva idealista, né? E Marx vai se contrapor a essa visão idealista, uma vez que ele é um materialista. Nona questão. As ciências sociais surgiram na Europa do século XIX, mas foi no século XX, em decorrência das obras de Marx, Durkheim e Weber, que as ciências sociais se desenvolveram. O carro-chefe foi a sociologia, neologismo criado pelo francês Auguste Comte, seu primeiro professor. Durkheim e seus pares se esmeraram na busca de regras de método que elevassem ao status científico o conhecimento sobre a sociedade. Marx, ao contrário, mal visto pelos seus pares, foi encontrar na classe trabalhadora sua identidade. As atrocidades das relações de trabalho da época fizeram com que ele atribuísse a esse grupo social, assim definido em relação ao sistema econômico capitalista, ora a força da transformação da sociedade, ora apenas a uma peça do complexo quebra-cabeças da história. No meio termo entre o academicismo e o militantismo está a participação de Weber, para quem a ciência e a política são duas vocações distintas, mas comensuráveis.
Ele próprio, teórico da burocracia e do processo de modernização, contribuiu para a burocratização e modernização da Alemanha, ocupando cargos políticos. Compete observar que as ciências sociais desenvolveram ao longo do tempo um enorme acervo de instrumentos, técnicas de pesquisa, com alcances diferenciados, cabendo a todo pesquisador esforçar-se para conhecer esse acervo, apropriar-se dele e dominar a sua utilização. Assinale a opção que indica corretamente um método ou abordagem de pesquisa e sua característica que vai ao encontro do que preconiza o materialismo histórico dialético. Ou seja, pessoal, a gente deve marcar uma opção que vai ao encontro, né? Ou seja, que traz uma característica semelhante, né? Que compartilha as mesmas ideias. Opção A, pesquisa participante, pois se desenvolve a partir da interação entre pesquisadores e membros das situações investigadas. A pesquisa participante busca os interesses da comunidade na sua própria análise. É por meio desse tipo de pesquisa que são encontrados e debatidos problemas reais dessa comunidade. Essa opção está verdadeira, né? Nós temos aqui uma característica que vai ao encontro do que o materialismo histórico dialético preconiza. A aproximação entre pesquisadores e membros das situações investigadas. Opção B, abordagem quantitativa, pois busca descrever significados que são socialmente construídos e por isso é definida como subjetiva, já está falsa, né? Tem características não estruturadas, que também está falsa. É rica em contexto e enfatiza as interações, né? Então, nós temos aqui vários pontos equivocados, né? A abordagem quantitativa, ela pode sim ser utilizada pelo materialismo histórico dialético, tanto é que Marx, no Capital, faz uma grande abordagem quantitativa, né? Trazendo dados relacionados à economia, né? Muitos deles bem detalhados, né? O que às vezes gera uma leitura bastante enfadonha, né? Para quem não gosta muito disso, de se deparar com dados quantificados, né? Eu particularmente não gosto, né? Mas para justamente reforçar aquilo que está sendo dito, Marx se utilizou de uma abordagem quantitativa também, tá ok? Então, nós temos aqui a abordagem quantitativa, não é o que predomina no materialismo histórico dialético. A gente tem, sobretudo, aí uma aproximação com a abordagem qualitativa, mas a abordagem quantitativa pode sim ser utilizada em uma perspectiva materialista histórico dialética, ok? Não há problema algum. Então, e continua, pois busca descrever os significados que são socialmente construídos. Então, aqui a gente já tem uma característica da abordagem qualitativa, né? É definida como subjetiva, tem características não estruturadas, é rica em contexto, enfatiza interações. Então, essa segunda parte aí diz respeito exatamente à abordagem qualitativa. Portanto, essa opção B está falsa. Opção C, abordagem qualitativa, pois busca descrever significados que são considerados como inerentes aos objetos e atos, por isso é definida como objetiva. Então, nós temos aqui agora a abordagem quantitativa e não qualitativa, né? Então, já está falsa. Tem como característica permitir uma abordagem focalizada e pontual e estruturada, né? Pesquisa quantitativa. A coleta de dados se realiza através da obtenção de respostas estruturadas, né? São perguntas já prontas e perguntas que geram aqui duas ou mais possibilidades de resposta. Então, as respostas elas já são determinadas pela própria pesquisa, né? Então, você vai dar a resposta que está presente naquele formulário, por exemplo, né? Então, isso é uma característica de uma abordagem quantitativa e não qualitativa. A opção D, observação participante, possibilita obter uma perspectiva especial e artificial, já está falsa, né? Porque a observação participante traz justamente essa ideia de uma perspectiva realista e não artificial, né? Porque você está no próprio ambiente onde são produzidos os dados, né? Então, a perspectiva específica e artificial das matérias a serem estudadas, né? Então, está falso, porque não tem essa perspectiva
específica e artificial, ok? Uma vez inserido no ambiente onde são coletados os dados, nós temos aqui uma aproximação com a própria realidade, ok? E não algo que vai se refletir em dados artificiais. Então, essa opção D está falsa. 10ª questão. Os enfoques participativos de pesquisa são relativamente recentes. Embora na área educacional, Paulo Freire já nos anos 60 iniciara estudos pioneiros utilizando metodologias inovadoras. Essas novas metodologias surgiram seja porque o referencial teórico-filosófico em que se baseavam opunha-se radicalmente às concepções clássicas de ciência e do papel das ciências sociais, seja porque surgia, em alguns, um sentimento de frustração frente à pesquisa experimental devido à excessiva simplificação da realidade, mediante utilização de métodos inconsistentes em relação às características da população estudada. Toda obra de Paulo Freire, por exemplo, que pode ser caracterizada como sendo de índole participativa, emana de concepções particulares do homem, do mundo e liberdade, da educação, da conscientização e do diálogo. No que diz respeito à pesquisa participante no Brasil, é correto afirmar: opção A. Foram importantes para o desenvolvimento de pesquisas na década de 1980, período de redemocratização do país e predomínio da abordagem quantitativa nos estudos educacionais. Essa opção está falsa porque, na verdade, na década de 1980, a gente vai ter o predomínio da abordagem qualitativa e não quantitativa. Portanto, pessoal, essa opção A está falsa, né? Lembrando, abordagem qualitativa em estudos educacionais. A gente está aqui no universo educacional. Até porque, se você considerar a década de 80 para outros campos científicos, pode predominar a abordagem quantitativa. Mas como nós estamos aqui focados, né, na pesquisa, nos estudos educacionais, de fato, na década de 80, vão predominar as abordagens qualitativas. Opção B. Muitas pesquisas participantes desenvolvidas no Brasil na década de 1980 acompanharam o movimento de redemocratização desse país. A volta de Paulo Freire após o exílio contribuiu para a organização de vários eventos relacionados à educação, como, por exemplo, a Conferência Brasileira de Educação. Essa opção está verdadeira. A Conferência Brasileira de Educação, nesse caso específico, nós temos aqui a referência à segunda Conferência Brasileira de Educação, que foi realizada em Belo Horizonte, tinha como principal objetivo justamente essa educação democrática. E nós vamos ter como grandes pontos de discussão, né, justamente a escola pública, né, e a maioria da população que estava excluído dessa escola pública. Então, voltando para a opção, né, ela está verdadeira. E só lembrando, né, Paulo Freire chegou a passar 72 dias na prisão, né, após o golpe de 31 de março de 64, ele foi acusado de subversão. Depois dessa prisão, ele partiu para o seu exílio, né? Lá no Chile, ele trabalhou por 5 anos em um instituto, onde ele pôde escrever seu principal livro, A Pedagogia do Oprimido. Em 1969, ele lecionou na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e só em 1980, né, depois de 16 anos de exílio, ele voltou ao Brasil, né? E aí ele vai escrever outros livros que foram fundamentais para a sua obra, né, como A Pedagogia da Esperança e outra muito conhecida, né, que vai ser publicada em 95, que é A Sombra desta Mangueira. Pois bem, então a opção B está verdadeira. A opção C, apesar de não estar relacionada aos aspectos extraescolares, como contexto social, político e econômico, a pesquisa participante já está falsa, né? Na verdade, ela está sim relacionada a isso, né? A pesquisa participante no ambiente educacional, né, no campo educacional, ela relaciona sim esses aspectos extraescolares, né? Então, foi importante na década de 80, pois proporcionou uma aproximação maior do pesquisador com o objeto investigado, né? Então, vejam que nessa segunda parte da opção C, nós temos informações verdadeiras, né?
A pesquisa participante foi importante na década de 80, pois proporcionou uma aproximação maior do pesquisador com o objeto pesquisado. Está correto, né? Mas, se a gente considera o que vem anterior, né, vem anteriormente, não é uma característica da pesquisa participante não relacionar aquilo que a gente está investigando aos aspectos extraescolares, né, como contexto social, político e econômico. Então, essa opção C, ela está falsa. Opção D, a pesquisa participante sofre forte resistência dentre os pesquisadores de linha marxista. Na verdade, isso não acontece, né? O que a gente tem é uma utilização em demasia, né, da pesquisa participante daqueles que seguem essa linha marxista, uma vez que reduzia o procedimento investigativo ao ponto de vista do investigador, deixando de lado a voz daqueles que eram o foco da pesquisa. Então, essa opção aqui ela tem vários desvios, né? A pesquisa participante é sim muito utilizada pelos pesquisadores de linha marxista, ok? Não reduzia o processo investigativo ao ponto de vista do investigador, que é uma perspectiva muito positivista, né? Por quê? Porque o ponto de vista do investigador não é o único que é válido, né? É considerado, sobretudo, a voz daqueles que são investigados. E essa é uma característica da pesquisa participante, né? Dar voz ao outro, dar voz a quem está sendo investigado. É ver o mundo com os olhos de quem está sendo investigado. Essa é uma grande característica da pesquisa participativa que está aí presente nessa abordagem qualitativa. Portanto, essa opção D está falsa. E nós finalizamos aqui mais uma correção de simulado. Espero que vocês estejam realizando as leituras, assistindo as videoaulas, né? E sempre realizando anotações, né? Fazendo referências a outros textos da bibliografia, tá ok? Então, no mais é isso. Um abraço a todos e bons estudos.